E olha, tá chegando a Copa América, né? O Sport TV News edição manhã começa hoje a mostrar o primeiro de 5 episódios com as 5 conquistas do Brasil, de 89 a 2007. Salvador, Recife, Rio de Janeiro, das vaias, a redenção no Maracanã. Uma conquista em casa para ficar para sempre na lembrança de quem participou dela. Em 1989, o ano do reencontro do Brasil com a democracia. Quase 3 décadas depois, o povo ia às urnas e elegia o presidente da República. Há dinheiro para o pagamento de propina, de gorjeta, mas não tem dinheiro para a agricultura, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, nem para a Casa Popular. Isso é uma vergonha! Na economia, o retrato da estagnação. Inflação galopante e mudança do desvalorizado cruzado para cruzado novo. Moeda em baixa, futebol em baixa. A seleção, então tricampeão do mundo, passara batido pelas últimas 4 Copas e seria anfitriã de uma competição que não vencia há 40 anos. A Copa América de 89 é um divisor de águas, né? Porque foi quando a seleção brasileira voltou a ganhar. 40 anos que o Brasil não conquistava a Copa América. Foi realmente muito emocionante, foi muito bacana, foi uma coisa muito especial na minha carreira. Foi a última competição internacional, foi julho de 89, mais ou menos. Logo depois eu parei de apitar e virei comentarista da Rede Globo. Pô, eu não posso perder essa oportunidade de jogar na minha casa, de não fazer tudo possível e o impossível para ser campeão. Começa o jogo, começa a participação brasileira na Copa América. E começa com vaia, né? A Bahia contra a seleção, foi esse o nosso nível. Eu esperava que fosse assim, ser tão forte, né, a rejeição em função da não convocação do Charles. Na época eu estava numa fase muito boa, na fase realmente que todos os baianos e todo o Brasil realmente pedindo, né, que eu tivesse na seleção, mas que infelizmente na época tinha 23 jogadores inscritos, mas que só poderiam participar da primeira fase só 20. E nessa questão aí teve que cortar 3 atletas e eu fui um deles. Romário, Careca, Bebeto, Renato e Baltazar. Então, na escala, o Charles não estava ainda à altura desses outros. No caso do Baltazar, né, que estava fora do Brasil na época, não estava vivendo uma grande fase e eu vivendo um grande momento, né? A grande questionamento do torcedor baiano, o grande questionamento das pessoas, né, da imprensa, da torcida baiana, justamente foi nessa questão, a escolha por Baltazar e não por mim. O corte do Charles, pouco antes da Copa América, foi realmente uma bomba para a torcida baiana, assim. Foi uma revolta muito grande, uma antipatia que a seleção gerou desde os primeiros instantes. Mas eu acho que quando está ali a seleção brasileira, cara, é o nosso país, a nossa pátria, né? Eu acho que não tem que ter negócio de barrismo, né? Ali é a seleção brasileira, é o seu país, você está defendendo o seu país. E a seleção estava obrigada, portanto, a ganhar, a fazer um bom papel na Copa América e calar a boca dos tantos críticos baianos que cercavam a seleção. E aí pegou a Venezuela na estreia. Na época, a Venezuela era um time assim, abaixo da crítica, um time amador realmente. Nunca tinha feito um gol na seleção brasileira em toda a história, pois em Salvador, um tal Maldonado cometeu essa proeza. O Brasil venceu por 3-1. Aí o Brasil chegando, a tentativa de Bebeto bateu pro gol! Gol! Brasil! Eu nunca fui assim de xingar a torcida. A vontade era de extravasar, até de xingar mesmo, mas eu me segurei um pouquinho, né, meus conterrâneos, né? E ele gesticulou de forma dura e violenta para o torcedor, faltando apenas dizer: eu sou baiano, nasci aqui, mas sou brasileiro. O jogar na minha casa ali, né, na minha terra, com a seleção brasileira, era um sonho, né? Mas aquela vitória absolutamente não empolgou, não agradou. Os torcedores ficaram realmente muito frustrados pela maneira como o time jogou, que foi realmente uma atuação ruim contra um adversário muito fraco.
então. Juan Cardelino aponta o centro de campo. É o final de jogo, a estreia brasileira marcando uma vitória. O Brasil sai, pode não ter sido um grande jogo. Peço apenas que o torcedor baiano, os dias vão ser 48 horas, a coisa vai passando. E o torcedor, tenho certeza, vai comparecer a campo, vai apoiar a seleção brasileira. E todos esses problemas vão ficar pelo caminho. Aí veio o segundo jogo. A gente estava entrando em campo e aí, pô, jogaram um ovo na cabeça, pô, jogaram um ovo assim na direção da gente, né? E, pô, caiu na cabeça do Renato. Renato ficou doido. Renatinho ficou louco, ó. Eu disse, vamos, esquece isso, vamos lá. O ovo caiu logo na cabeça do Renato. Ficou louco mesmo. A torcida baiana chega ao estádio da Fonte Nova dividida entre os que ainda querem protestar pelo afastamento do atacante Charles e os que resolveram apostar na seleção. O Brasil é ousado no ataque desde os primeiros minutos. Não basta. São 11 jogadores que sequer treinaram juntos uma única vez. Não há entrosamento e os erros de passe se sucedem. De cigarro na mão, o técnico Lazzaroni é a imagem da preocupação. O time perde gols. E Lazzaroni, em desespero, tenta consertar os defeitos. Não consegue. Brasil 0, Peru 0. Eu apenas gostaria de ter um campo que pudesse esses atletas colocar o seu trabalho. O campo horrível, impraticável. Então ficava difícil de fluir. E crise, Lazzaroni ameaçado de cair. Vinha o terceiro jogo contra a Colômbia e o cenário mais uma vez se repetiu. Foi um melancólico 0-0 e o técnico Lazzaroni escutou mais uma vez um coro que ele se acostumou a ouvir em Salvador. Na entrevista coletiva, o técnico da seleção atribuiu o resultado ao nervosismo e à falta de treinos. Estou me transformando mais em um treinador de quadro negro do que um treinador de campo. Se o treinador, depois do empate contra a Colômbia, não ficar nervoso, tem que ficar nervoso. Ali se praticamente desenhou a demissão do Lazzaroni. Por que o senhor não dá entrevista, presidente? O silêncio do presidente Ricardo Teixeira tem explicação. Ele já decidiu afastar o técnico Sebastião Lazzaroni, mas acha que seria desastroso para a administração da CBF mudar o treinador durante uma competição oficial. A gente acreditava no Lazzaroni. Então, fomos até o fim, vamos até o fim todo mundo junto. Assim que chegou o Recife, o apoio foi restrito desde o primeiro momento. Na chegada a gente já sentiu que estava todo mundo com a gente. E a seleção conseguiu vencer por 2-0, com 2 gols do Bebeto, se não me engano. E pronto, foi como se saísse das trevas para a luz, assim. O técnico Lazzaroni atribuiu o resultado ao aperfeiçoamento tático que ele criou, às boas condições do campo e principalmente ao carinho da torcida. Eu acho que cada público tem o futebol que merece. E acabou fazendo jogos decisivos no Rio de maneira muito legal. Nós tínhamos grandes jogadores, Romário, basicamente jogador do Vasco, Bebeto do Flamengo, Odair do Flamengo, Ricardo Gomes, Fluminense, capitão, Branco. Então tinha um número de fãs muito grande. Eu mesmo vinha um título pelo Flamengo, 2 títulos pelo Vasco da Gama. Então nos sentíamos no Maracanã, na nossa casa. Brasil e Argentina. Vai autorizar Juan Cardelino. Vamos para 45 minutos de emoções. O time entrou realmente para fazer uma grande partida. Que espetáculo que é ganhar da Argentina. Daquela maneira, com caneta no meio das pernas do Maradona, acho que ele tem pesadelo até hoje. Foi o jogo que nós fizemos a melhor partida. Romário. No peito. Que lindo lance, Romário. Mais um, Romário. Abusou. Tem que fazer. Partiu, Romário. O corte é feito. Aí ele já pagou o ingresso dessas, sei lá, 70, 80 mil pessoas que estão no Maracanã. No Maracanã, né, cara? Que sempre foi o meu palco, assim, sempre tive, assim, uma emoção, assim, muito grande de pisar ali, de jogar ali. Quando eu entrava, eu digo, vou ter que fazer gol, vou ter que fazer gol. Um gol antológico, um gol inesquecível, voleio do Bebeto, que é a característica dele, é a assinatura da carreira dele. Chegou pra ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo. Romário, agora Bebeto! Sila bateu na bola com uma precisão, assim, fantástica, né? E aí o Romário ajeitou pra mim. Aí quando ele ajeitou, eu vinha chegando, né?
Aí eu tive que dar um passo para trás para poder pegar ela, porque senão ela ficou muito perto do meu corpo, né? E aí virei e bati. Aí quando pegava, meu irmão, não tinha jeito. A bola ainda bateu na trave. Brasil! Golaço de Bebeto! Bonito do ângulo superior direito! Brasil! E aos 10, tabela entre Romário e Bebeto, acabou falhando o zagueiro argentino. Passou para Bebeto, tentou para Romário, o Brau falhou. Romário, você, saiu o goleiro. Olha o gol brasileiro! Gol! Brasil! Romário! Fechou um clássico sul-americano com o Brasil superando grande margem em termos de qualidade a gente. Final de jogo! Festa do torcedor brasileiro do Maracanã. 2 para o Brasil, Bebeto e Romário. 0 para a Argentina. Talvez tenha começado a vir na minha cabeça naquele dia a história do ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor. E aí no final dessa partida, cara, no final desse jogo, o Maradona veio até a mim, me parabenizar pelo gol que eu tinha feito, que ele nunca tinha visto um gol daquele, tão lindo. E aí me deu a camisa dele, cara. Foi muita emoção, né, cara? Eu guardo assim com muito carinho, né, cara? O melhor do mundo veio até a mim, falou isso, né, cara? Que nunca tinha visto um gol daquele. E logo em seguida, jogo contra o Uruguai, ele fez uma jogada que, pra mim, ia ser também um gol fantástico, né, cara? Na derrota para o Uruguai, um jogador teve um lance que entrou para a história do maior estádio do mundo. O jogo Uruguai-Argentina foi um jogo sensacional no Maracanã. E o Maradona pegou uma bola no meio do campo, antes da linha do meio do campo. Eu estava próximo e ele viu que o goleiro estava adiantado do Uruguai e jogou por cima. Quase que ele faz o gol. Então aquilo foi do meu lado na hora que eu ia entrar ao vivo. Pô, aquilo me deu um... quase que me atrapalhou entrar ao vivo assim, né? Porque um lance daqueles, eu sabia que estava presenciando um lance histórico e tal. Tudo em fração de segundo, ele dominou e me meteu por cima logo, cara. Todo mundo ficou olhando, todo mundo na expectativa, todo mundo torcendo para que ela entrasse, né, cara? Eu torci naquele momento ali pelo jogador que é, pelo jogador que foi, né, cara? Foi uma jogada fantástica também, né, cara? Se dependesse da minha torcida, a bola teria entrado. Aí veio o Paraguai, cara. Ai, meu irmão, nós entramos com tudo, né? Massacrando o Paraguai. Aí Silas, vem cruzamento, no capricho, esse é bom, Bebeto! Fiz 2 gols nesse dia e me lembro muito bem, um que a jogada toda trabalhada, tal, o Mazinho pegou, rolou, ele deu um toquinho para mim assim, eu ajeitei, já dominei ajeitando para a esquerda e dei uma pancada lá no ângulo. Ali, ali o time estava embalado e ninguém ia tirar esse título da gente, cara. Lá pela direita o Brasil vem se dando muito bem, olha o cruzamento por baixo para Romário! Era o que o time precisava para chegar na final com confiança e fazer um grande jogo contra o Uruguai, que também tinha um time muito bom. Tinha Francesco, se não me engano, o Enzo Francesco, que era o grande jogador da época, um dos maiores jogadores do mundo. 16 de julho, 39 anos depois, Brasil e Uruguai revivem a final da Copa do Mundo no mesmo dia e no mesmo local, o Maracanã. Naquele momento era Brasil e Uruguai voltando a um palco que em 50 o Uruguai havia sido o vitorioso. Um momento especial, Maracanã, casa oficial da seleção brasileira, lotado, adversário final, Uruguai. O trauma de 1950 não atinge os atuais jogadores. Eles sequer eram nascidos e não vêem qualquer relação entre o passado e o presente. Essa história, sabe, isso já passou, o futebol se vive de presente. Começa o jogo no Maracanã, rola a bola no toque uruguaio. Aí vamos identificando os jogadores do Uruguai nesse princípio de partida. E o último jogo foi contra o Uruguai, né? Aquele jogo fantástico, um gol do Romário, que é a jogada que eu fiz pela direita, né? Fiz a jogada com o Mazinho. O cara veio metido debaixo da perna do jogador, né, quando ele vai. Bebeto, linda devolução. Lá vem Brasil, Romário na área. Olha o cruzamento para Romário. Romário! O gol é seu, Romário! Aí foi uma alegria muito grande.
Por isso que eu falo sempre, cara, essa oportunidade de jogar em casa, com o apoio da nossa torcida no Maracanã. 89 ficou marcado na minha vida, como tenho certeza, o torcedor que acompanha mais tempo a seleção brasileira, ficou marcado na vida de todo mundo também. Aí todo mundo começou a conhecer melhor essa dupla aí, Bebeto e Romário, e respeitar a seleção brasileira. Esse era o objetivo de todos nós brasileiros, de todos nós jogadores. Vai terminar! O juiz olhou pro cronômetro, ergue o braço! Final!